Olá, boa tarde. Esse é o Hiperlink, o podcast do Neurônio que foca em temas como entretenimento, trends e comportamento. Eu sou a Flávia e eu estou nessa bancada com o Lucas. Maria Eduarda. e com a presença ilustre da Adriana. Olá, Adriana. Boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Flávia, Lucas, Eduardo, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria primeiro que você se apresentasse um pouquinho, quem você é, a sua história e um pouco da sua trajetória. Tá bom, meu nome é Adriana Perrone, eu sou jornalista, trabalho em televisão, né, com telejornalismo há 22 anos. Atualmente eu sou repórter e apresentadora na TV Record, repórter do Jornal da Record e apresentadora do Fala Brasil aos sábados e também do JR Business, que é um programa de entrevistas que é exibido nas redes sociais da Record. Coisa maravilhosa essa trajetória. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre a formação do jornalismo, que é um tema que a gente gostaria de debater um pouco mais aqui. Então, como que foi na sua época para você ser uma mulher formada em jornalismo e como você vê o impacto disso hoje em dia? Você tá querendo falar mais sobre a mulher jornalista, como é a mulher no mercado de trabalho de jornalismo e tal? Enfim, eu acredito que as jornalistas mulheres que vieram antes de mim sofreram mais do que a minha geração. Eu acho que elas abriram portas importantes pra gente. Não que ainda não exista preconceito, não que a gente ainda não ouça comentários desagradáveis quando a gente vai para alguma pauta, quando a gente tem algum desafio, principalmente em ambientes mais masculinos, mas hoje muito menos do que o que elas enfrentaram antes. Eu comecei em telejornalismo, eu tinha 20 anos, mais ou menos acho que a idade de vocês, um pouquinho mais que a idade de vocês. E naquele momento, quando eu comecei, eu sentia que eu era vista como ai, a menininha, ai, que bom, que legal, que boazinha, que fofinha. E isso eu não via com os meus colegas homens, né? Com os meninos que entraram no estágio comigo, por exemplo. Eles eram tratados com muito mais respeito e tal, né? Mas eu percebo que hoje os estagiários já não enfrentam mais tanto isso, assim, pelo menos nas emissoras por onde eu passei, na última década, por exemplo, eu já não vejo mais. Então, eu acho que hoje o mercado de trabalho no jornalismo para as mulheres está bem melhor do que antigamente, do que para as gerações anteriores à minha. Fato muito positivo. E já que a gente está falando dessas mudanças do jornalismo atualmente, a gente fala muito sobre a questão das redes sociais e da globalização também, né? Você vê esse como a principal mudança ou você enxerga outras mudanças também que poderiam ser debatidas? Eu acho que hoje a principal mudança para o jornalismo, né, é essa revolução que a internet promoveu e promove, né? Com todas essas mudanças e o público também, né, que acessa e que consome conteúdo nas redes sociais. Para mim, a impressão que eu tenho, e não só para mim, obviamente, a internet, ela veio com uma função aí de transformar completamente o jornalismo. E a gente ainda não entendeu muito bem como fazer isso. Então, o que a gente percebe é que as redações estão se movimentando, estão tentando entender esse mundo que é muito diferente do mundo que a gente está acostumado. E o desafio é muito grande, porque as pessoas que estão nas redes sociais, que estão basicamente na internet, não necessariamente são as pessoas que estão assistindo a gente na televisão, né? São públicos diferentes, com necessidades diferentes, que esperam linguagens diferentes, porque a linguagem que vocês, da geração Z, por exemplo, esperam e gostam é muito diferente da linguagem para quem a gente fala normalmente. Então, assim, eu acho que a gente está passando por um processo de transformação gigantesco e os jornalistas e as redações de jornalismo estão tentando entender, estão naquele processo de aprendizado para tentar se inserir mesmo nesse universo que é tão novo, né, pra gente também. Acho que principalmente para conseguir se adaptar, igual você falou, para falar com a geração Z no mercado, às vezes de um TikTok, um Instagram, mas também tentando deixar formal para que consiga falar com as gerações mais velhas, né? E eu acho que isso é principalmente muito importante porque a gente vê que atualmente a geração Z tá muito presente, tipo, principalmente nessa questão de querer ser uma geração e que tem muita informação, ter essa atenção. Então, acho que conseguir comunicar com essas
tamanhas personalidades, né? Porque a gente fala de uma geração Z, mas são personalidades completamente diferentes que também estão inclusas nelas, né? Então, acho que tem esse desafio muito grande para conseguir falar com todo mundo, né? E deixar isso interessante do mesmo jeito, né? Trazer assuntos que são relevantes para eles, porque muitos assuntos que às vezes são relevantes para o mundo não são relevantes para esse público. Então, esse é um grande desafio. Você sabe que eu venho estudando bastante sobre geração Z e jornalismo, porque esse é um tema que me instiga, sabe? Eu tenho uma geração Z na minha casa, minha filha tá na faixa etária de vocês, e sempre me intrigou essa coisa de ela ser super antenada, só que ela não consumiu o que eu faço. Então, assim, a minha filha não me assistia. Eu falava, gente, mas por quê? Eu falava, filha, mas eu fiz uma matéria super legal, um assunto super importante dela, mãe, na hora que você aparecer, você me fala. E eu sempre queria entender, mas por quê, né? Por que eu não consigo atingir uma pessoa que, em tese, iria gostar de me ver de qualquer forma, né? Filho. E eu acho que é justamente isso. E aí, lendo mais sobre essas características da geração Z, obviamente, você falou perfeitamente, né? Cada indivíduo é mas a gente encontra aí similaridades geracionais, né? E que são levadas em consideração, inclusive, para pensar, né, para esse público. E aí eu vi que eu tenho percebido, né, diante dessas leituras que eu tenho feito e de tentar entender esse universo de vocês, que vocês buscam conexão com quem passa informação para vocês. É por isso que tem esse fenômeno dos influenciadores, né? Então, acho que as pessoas que conseguem ter uma linguagem clara, eu acho que vocês buscam uma verdade, assim, vocês buscam uma conexão que a gente na televisão, por exemplo, não tem necessariamente com o público, né? A televisão tem aquele distanciamento, que eu acho que o influenciador, por exemplo, ou a pessoa que lida bem com a rede social, não tem, consegue quebrar, porque conversa com vocês. Então, pra gente é um desafio muito grande. Outra coisa, vocês gostam muito de vídeos curtos, né? Vídeos curtos, editados, e aí tem toda aquela... Como é que a gente vai fazer isso com jornalismo? Como é que eu vou falar de guerra, assim? Como é que eu vou explicar a decisão do governo que vai impactar na vida de todo mundo, mas de uma forma que seja interessante pra vocês, num vídeo de 1 minuto e meio... Entendeu? Que não fique raso demais, que não fique chato demais. Então, assim, pra gente é um desafio muito grande fazer essa mudança de linguagem. E outra coisa, na televisão, o público que acompanha a gente na televisão espera o que a gente faz mesmo. Que é aquele público que está acostumado a consumir um jornalismo tradicional, né? Que é das mídias tradicionais. Então, assim, se a gente chegar lá também e começar a fazer... Essas pessoas vão, pera lá. Né? Não vou levar a sério, como assim? Então, entende? É muito difícil essa transição, essa tradução, né, da notícia para a geração Z. E eu acho que, eu sinceramente, até agora não vi ninguém que faça bem isso. Eu percebo que algumas agências estão tentando, estão explorando mais essa coisa do vídeo curto, estão explorando mais uma pessoa mais jovem, ou que tem uma linguagem mais jovem, para tentar atingir as pessoas da internet. Mas até agora eu não vi nenhuma plataforma que eu fale, nossa, é esse o caminho. E você acha preocupante essa necessidade da geração Z só receber notícias, só absorver esse tipo de notícia e informação, se for de um jeito, querendo ou não, meio no entretenimento, do jeito que você falou, interessante, né? Em vídeos curtos, nesse estilo meio TikTok, digamos assim. Você acha que isso é preocupante para as próximas gerações, elas só quererem consumir notícia quando convém a elas, assim? Eu acho que a minha preocupação maior não é tanto com o formato, porque eu acho que em algum momento a gente vai se encontrar. Em algum momento, até para a sobrevivência do jornalismo, sobrevivência das redações, vai haver aí uma adaptação e uma forma bacana de se comunicar com vocês. O que mais me preocupa não é essa coisa do formato. Eu não vejo um problema, de repente, se a gente conseguir falar em 1 minuto e meio e não deixar passar, não deixar de dar informação, tá ótimo. A minha preocupação é que enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente não consegue atingir vocês, quem é que está atingindo? Essas pessoas que levam informação para vocês, essas pessoas de fato checam aquilo que elas falam?
Qual é a opinião que elas estão dando? De que forma elas estão influenciando vocês? Entendeu? Eu acho que, para mim, o risco maior tá aí. Porque essas pessoas que lidam e que têm essa linguagem na internet, que têm essa linguagem mais jovem, que consegue criar essa conexão com vocês, essas pessoas não necessariamente têm um comprometimento com a informação, com a checagem, com a isenção, Você entendeu? E aí? É aí que a gente tem um problema das fake news, o problema, né? De que forma que a geração Z está sendo influenciada por quem tenta levar algum tipo de conteúdo para ela. A minha preocupação é mais nesse sentido do que propriamente com... Não vejo problema, assim, claro, não tem como você fazer um vídeo de política com cara de entretenimento. Eu acho que isso vai ser uma barreira, talvez, se a geração Z só consumir vídeos mais leves, mas eu acho que o problema é realmente essa coisa de enquanto a gente não consegue chegar em vocês, quem é que tá chegando, né? Porque é bem isso que você comentou, a questão não tá só no formato, né? A velocidade que as pessoas entregam tudo na internet é muito mais rápido, principalmente por não ter todo o checking, né, que era necessário, e daí abrindo mão da qualidade, eles entregam rápido e em todo lugar. E daí, como que faz para o jornalismo conseguir acompanhar o ritmo da notícia quando todo mundo está recebendo tudo o tempo todo, né? E daí tem essa questão que o pessoal fala bastante de como a geração Z consome a notícia hoje em dia, como ela se informa. Mas também tem a questão da presença, como você comentou, de buscar, às vezes, pessoas mais jovens, a presença da geração Z no jornalismo. Como que você sente isso, dessa nova geração entrando nesse novo mercado novo mercado de trabalho, digo, na mídia digital, sabe? Trazer jornalismo e informação para o meio online. Então, como eu trabalho em redação de telejornalismo, eu vejo muitos jovens da geração Z circulando e trabalhando lá, estagiando. Porém, eu não vejo eles tendo nenhum tipo de... Eu não vejo eles atuando na internet, porque não é a redação onde eu trabalho, entendeu? Então, assim, de repente, uma redação nas redações dos portais, eles tenham muito... Eu acho que eu conseguiria ter essa visão melhor de como eles estão sendo aproveitados, porque eu acho que isso é fundamental, né? Ninguém melhor do que a geração Z para entender como se comunicar com a geração Z, concordam? Uhum. Agora, na redação onde eu trabalho, nas redações também por onde eu passei, a gente via, claro, os jovens circulando, os jovens tentando aprender, mas é aí que tá, estão tentando aprender a nossa linguagem, estão tentando aprender como a gente faz jornalismo, que é o jornalismo tradicional, entendeu? Não tá trazendo nada de novo. É isso que a gente ainda vai ter que encontrar uma forma de começar a mudar, entendeu? Porque se a gente quer manter a televisão, o telejornalismo como não vai manter mesmo, né? Vai ter que se transformar de alguma forma. Mas a gente precisa trazer essa turma para perto da gente, pra gente entender como que a gente pode transformar aquilo que é tão quadradão em algo mais bacana e palatável para vocês, né? E você vê, igual você estava comentando agora, que você vê esses jovens circulando essa redação, você vê deles essa mudança também de pensar em coisas diferentes para tornar um pouco diferente? Ou você acha que eles também se isentam disso? Eles ainda estão focados em atingir a geração mais velha ou as pessoas mais velhas que ainda assistam esse modelo? Então, mas aí eu acho que o erro não é deles, né? Eu acho que aí é um erro das empresas, né? Que tem que falar, não, peraí, eu tô com esse jovem aqui, o que ele pode trazer para mim? Será que tem uma ideia legal do que a gente pode fazer de repente, um programa, um quadro, ou sei lá, alguma coisa que a gente pode levar da televisão para a internet, para tentar chamar o público da internet para a TV, algo que eu também não sei se funciona muito, mas... sei lá, de repente pode funcionar se a gente mudar alguma coisa. Eu acho que eles precisam ser aproveitados de uma forma de uma forma melhor, entendeu? Eu acho que eles não estão sendo tão bem aproveitados para essa finalidade. Eles sim estão lá circulando, estão aprendendo como eles podem escrever... enfim, as cabeças do jornal, como é que eles estão nas ilhas de edição, eles estão entendendo como é que funciona uma redação de telejornalismo, mas essa redação de telejornalismo que vai existir daqui 10 anos, com eles, inclusive, não sei, né? Eu acho que não. Eu acho que esse formato não... Eu acho que a gente vai ver uma mudança muito grande nesse formato daqui para frente. Não sei como vai ser essa mudança, mas o jovem da geração Z, ele com certeza vai participar muito desse processo. Porque a gente vai ter que falar para esse público, né? O nosso público hoje, ele tá mais velho, né? Daqui a né, sei lá, 2 décadas, 1 década e meia...
quem vai estar consumindo, ou quem a gente espera que esteja consumindo o que a gente produz, são vocês, né? Então, a gente precisa se comunicar com vocês. E acho principalmente muito importante isso, porque, igual você falou, os adolescentes hoje são os adultos de amanhã. Então, se esses portais conseguirem atingir eles agora, eles fidelizando eles agora, eles têm uma longa jornada, né? Porque futuramente eles podem continuar sendo consumidores desse jornal, né? Dessas notícias. Sim, quando eu era criança, eu tenho essa lembrança, que eu acho que é uma coisa que a geração Z não tem. Eu tinha essa coisa de, no final da noite, sabe, meu pai chegava em casa, todo mundo sentava para assistir o jornal em horário nobre. A gente tinha isso, sabe, de sentar, assistir televisão todo mundo junto, de comentar. Então, assim, hoje em dia, o que eu percebo tem celular, então, na verdade, vocês estão sendo bombardeados de informação o tempo todo, e é claro que vocês vão consumir o que for mais interessante para vocês, entendeu? Você vai estar vendo lá um jornal, uma coisa quadradona e tal, falando, usando termos que vocês não entendem, frases que são, sabe, elaboradas de uma forma muito formal, um cara muito formal falando com você, ou vocês vão prestar atenção no que está no celular de vocês, nas redes sociais. É claro que vocês vão pro celular. Então, a gente não tinha essa concorrência. Então, a gente assistia, a gente participava mais das discussões, a gente sabia pelo menos o que estava acontecendo, entendeu? Hoje em dia, o que eu percebo é que o jovem da geração Z, ele não está tão conectado aos acontecimentos, porque a notícia compete com o entretenimento nas redes sociais. E é por isso que eu acho que precisa haver uma mudança muito grande aí no formato das plataformas jornalísticas na internet, para atingir o público que são vocês, né? E qual limite você acha que é entre a notícia e essa questão do entretenimento? Porque eu, como geração Z, assim, eu sinto que foi uma coisa que o Lucas falou, essa competição, essa correria, né? Porque esses influenciadores, essas pessoas que estão passando a notícia pra gente, eles precisam fazer o mais rápido possível. Eles precisam passar essa notícia o mais rápido possível, porque senão eles perdem o público. Senão alguém faz antes deles, né? Tem essa corrida muito grande agora nas redes sociais, nessa globalização que a Flávia falou, tudo é muito rápido. E quando tudo é muito rápido, a notícia não é entregue da melhor forma possível. Então, assim, eu acabo consumindo nas redes sociais a notícia de um jeito muito sensacionalizado, acredito eu. E depois, quando o jornalismo consegue parar para entregar uma notícia já pesquisada, já fundamentada, já realmente completa, que eu vou lá, eu falo, nossa, não foi isso que foi me dito. Não foi isso que eu tinha interpretado, não foi isso que tinham passado pra mim. E aí eu tenho esse choque de depois ver a notícia já fundamentada e entender ela do jeito realmente jornalístico, assim. Mas qual você acha que é o limite dessa questão do entretenimento? Será que você não tem essa impressão justamente porque o que chega para você primeiro, até pelo algoritmo e tal, são os conteúdos dessas pessoas, desses influenciadores? Sim, porque assim, as redações de telejornalismo estão produzindo notícia o tempo inteiro. Então, na internet, os portais da internet estão o tempo todo postando o que está acontecendo. E é assim, é na hora. A coisa aconteceu, você pode não ter a matéria completa, mas você já tem a notícia ali. O principal você tem, o que aconteceu. Sim. Aí, eles vão atualizando e vão explicando e vão complementando ao longo do dia, enfim, ao longo das horas. Mas a notícia, ela é postada na hora. O problema, eu acho, que é justamente isso. Como vocês não se conectam tanto com as agências de notícia, como vocês... Não sei nem se... Eu cheguei a ler, por exemplo, que a geração Z não confia tanto nas mídias tradicionais. Prefere se conectar muito mais com os influenciadores ou com aquelas pessoas com que eles se identificam. E não se identificam tanto com a forma como a notícia é passada pelas mídias tradicionais. Será que não é por isso que você tem essa sensação? De que... Porque chega primeiro para você o que você consome mais. Mas se você começar a seguir as agências, lógico, as agências né, confiáveis, enfim, você vai ver que o tempo todo tá vindo notícia. São informações confiáveis, checadas e tal, entendeu? E aí você se interessou, você vê lá a notícia, beleza, você vê o título, você se interessou, você entra e vai ler. Aí que eu acho que tá o problema, porque vocês não vão querer entrar para ler a notícia. É aí que talvez falta aquele videozinho de alguém dando um minuto e meio, olha só, o que aconteceu agora foi tal coisa.
de um jeito mais fácil de vocês entenderem, num vocabulário mais solto, mais coloquial e não tão formalzão, que é o que a gente usa normalmente. E retornando um pouco ao que você tinha falado antes também, sobre como a gente via antigamente, eu lembro um pouco até enquanto eu era criança, isso era muito comum, mas já assumindo um pouco, porque meus pais não cobravam tanto de eu assistir com eles o jornal, mas eu lembro daquele momento familiar de se juntar, e daí o problema não é só como a geração está se comportando, mas parece que a cobrança reduziu bastante em relação da nossa geração se preparar primeiro para se informar da maneira correta, como fazer isso, e também entender que formalidade é necessário e que não dá para ser tudo, como ela disse, né, numa forma, né, num método de entretenimento. E daí entra muito disso, porque, por exemplo, o meu tio, ele sempre lia a revista, quando ele terminava, ele passava para mim. E daí eu fui sendo estimulado para essa ideia de também conseguir reconhecer o que é checado, o que é correto, o que é mais profissional. E às vezes as pessoas perdem na internet, não só pela questão dos criadores, mas como muitas contas, como, né, aliás, nem convém, tentei pensar exemplo, mas nem convém, contas que parecem que são de jornalismo, por falarem que são jornais virtuais ou de informação, que vão aprendendo como vocês falam, às vezes, como vocês formam uma manchete e replicam para trazer desinformação, né? É uma pena isso, das pessoas não cobrarem tanto da nossa geração, mas também como a gente não consegue mais reconhecer quando uma coisa realmente está vindo de uma fonte séria e quando não está vindo. Vocês não conseguem reconhecer porque vocês não foram educados para isso dentro de casa, né? A minha geração tinha muito claros os veículos que eram confiáveis, né? Onde a gente ia buscar informação, a gente sabia. Agora, vocês imagina, se você, dentro da sua casa, nunca ninguém chegou para você e falou assim, olha, lógico que eu acho que nos últimos anos tem se debatido muito a questão das fake news e tal, eu acho que a partir daí, eu acho que vocês ficaram até mais atentos para essa questão. Mas antes disso, se vocês não são estimulados, né, a buscar informação em fontes seguras, se vocês, por exemplo, não são estimulados também a participar do debate público, que é algo que é super importante, porque assim, vocês precisam, o que é importante para essa geração, que eu acho que falta também, é entender que tudo aquilo que a gente diz impacta na vida de vocês de alguma forma. Eu sei que... E aí também está um outro desafio, porque assim, como a gente precisa começar a tornar isso mais palatável, né? A gente precisa chegar de alguma forma em vocês. Mas tudo que a gente diz afeta vocês de alguma forma. Quando a gente está falando da guerra lá no Oriente Médio, tem algum produto que a gente importa de lá que vai ficar mais caro aqui, entendeu? De alguma forma a gente é impactado, vocês são impactados. Agora, por que é que vocês não sabem disso? Porque, entendeu? Eu acho que falta um pouco não vou culpar os pais, porque eu acho que é uma questão que foi se modificando ao longo dos anos. Eu acho que a gente tinha isso eu tinha isso na minha geração, e a gente, beleza, vocês estão nas redes sociais, vocês estão ali, vocês estão antenados em tudo, só que vocês não estão antenados nisso, vocês estão antenados em outras coisas, né? Então, eu entendo isso porque na minha casa também foi assim. Eu via minha filha super antenada, super descolada, inteligente pra caramba e tal, mas por que ela não estava conectada com aquilo que estava acontecendo no mundo, que é importante? Por que ela não sabia, né? E é isso, porque eu também não cheguei pra ela e falei assim, vamos, né? É importante você ler isso aqui, é importante, fica atenta com o conteúdo que você tá consumindo. Entendeu? Eu vejo aí vários probleminhas, entendeu? Acho que vocês não viveram aquilo que a gente viveu lá atrás, que era uma coisa meio que natural. Eu já sabia onde que... quero saber o que está acontecendo em Brasília. Eu já sabia onde eu ia buscar essa informação. Hoje em dia, acho que vocês não sabem. Acho que até uma forma de oportunidade, né? De outros veículos midiáticos de atingirem esse público, né? Isso pode ser utilizado como um fator problema para outras marcas atingirem, o que é bom, mas também é ruim, principalmente pelo esse fato da fake news, né? Porque, às vezes, empresas que não estão muito bem formalizadas podem dissipar notícias falsas. E acredito que nisso que você falou muito, você tá falando de influencers, e eu acredito que, às vezes, as pessoas caem mais em fake news pela questão da pessoalidade.
pela questão desse fato de ele não se fazer impessoal e mostrar os dois lados, às vezes que essa coisa da pessoalidade mostra apenas um lado, a pessoa se sente, tipo, mais, nossa, que legal que ele tá falando sua opinião, e às vezes é mais atingida por causa disso. Então, acho que isso também é uma coisa a ser pensada, né? Porque quando tá essa coisa da impessoalidade, às vezes o consumidor da geração Z não gosta, porque não se sente, às vezes, esse conteúdo não é muito personalizado pra ele, e às vezes ele, tipo, descarta, não achei isso legal, e aí passa pra cima. Então, uma coisa muito interessante a ser pensada, porque a fake news também é personalizada para esse público, né? Perfeito, é isso mesmo, é exatamente isso. Mas aí eu acho que a gente precisa ter uma educação midiática aí, né? Sim. Acho que a gente precisa educar essa geração para que essa geração consiga identificar aquilo que não é... Tenha visão crítica, entendeu? Porque você pode ouvir... E aí que também tem um problema das redes sociais, essa coisa do algoritmo. A gente sempre vai receber aquilo que a gente busca mais. E, né, então você acaba consumindo sempre, se você concorda mais com, e aí a gente está falando de política ou de qualquer coisa, você concorda mais com esse caminho e você busca mais informações que tenham a ver com esse caminho que você gosta ou essa linha de pensamento com a qual você concorda, você vai receber sempre desse lado, né? Sempre vai receber conteúdos que tenham a ver com isso aqui que você busca. E o outro lado? Como é que você vai ter uma visão crítica? Você vai conseguir, até para você ter certeza de que é com aquilo que você concorda, se você não consome nada do outro lado, se você não ouve, se você não entende exatamente por que você não concorda com esse lado e concorda com o outro. Não sei se eu estou sendo muito clara, entendeu? Eu acho que esse é um problema também das redes sociais, da internet, porque você acaba consumindo aquilo que você quer consumir só. Né? Você não acaba não recebendo o diferente. É verdade. E a primeira coisa que você consome é a realidade. Existe muito essa questão de, tipo... Eu vejo muitas pessoas falarem uma coisa assim pra mim. Eu falo, gente, mas não foi isso que eu vi. Então, a primeira coisa que você vê é a coisa que você transforma na realidade e você leva, e você propaga, e você passa pro outro sem nem... Questionar, exatamente. Ainda mais se você se identifica com o portador da notícia, sim, entendeu? Sim. Você criou a conexão com ele, você tem certeza que se a pessoa tá falando é aquilo mesmo. Putz, ele fala, é isso, concordo super. Mas você não viu o outro lado, você não, né? Sim. Você não conheceu outro. Será que é esse o caminho mesmo? Pode ser que seja, não tem problema. Uhum. Mas é importante a gente conhecer todos os lados, entendeu? Até para você formar a tua opinião, para você ter uma visão crítica daquilo. Eu acho que esse é um problema também. Que precisa ser de alguma forma solucionado aí pelo jornalismo nessa batalha que a gente está de se inserir mais no universo de vocês. E é por isso que a TV não pode acabar. Que a gente fala sobre esse negócio, né? Da mídia jogada. É muito melhor uma mídia que vai até você do que você ir até a mídia. Porque ali no celular você vai escolher o conteúdo que você quer, com a pessoa falando do jeito que você mais acredita. Porque quantas pessoas vão pesquisar? E olha que a nossa geração nem pesquisa no Google, né? A gente pesquisa no TikTok, né? Acho que a gente até chegou a citar isso aqui. Gente, isso é muito louco. Eu não sei pesquisar no TikTok. Olha, sou muito millennial, né? Eu só sei pesquisar no TikTok. Porque daí você se acostuma com um negócio que você vai pesquisar a pergunta ou você vai pesquisar a resposta? Você vai pesquisar tananã é muito bom ou você vai pesquisar opiniões sobre tananã? E daí já tem esse negócio. A televisão entra no formato excelente, que apesar de que não tem como algo ser 100% imparcial, o bom da televisão é que ela vai te entregar a verdade, na maioria das vezes mais próximo da verdade, né? Não vai entregar o que você tá afim de escutar. E mesmo aqui no neurônio, né, do hiperlink ser do neurônio, a gente se pergunta muito disso, de como definir o limite dessa parcialidade, imparcialidade. E eu fico pensando muito nesse processo, como isso entra no meio jornalístico, no meio da reportagem. Como que vocês, agora, tentando se adaptar para um novo formato, pensam em entregar esse conteúdo nas redes sociais e ainda assim trazer um tom mais imparcial? Então, eu não consigo te dizer muito bem como é que está sendo esse processo para levar esse tipo de conteúdo para as redes sociais, porque onde eu estou inserida exatamente não tem esse movimento. Eu estou muito na televisão. Eu estou totalmente voltada para a televisão. Mas a emissora onde eu trabalho hoje já investe pesado em multiplataformas, está investindo pesado em streaming, no streaming da Record, que é muito legal, que é o Play Plus, em documentários, tem o R7 também. É que eu não estou inserida nesse universo. Então, para mim é um pouquinho mais difícil de fazer essa
a análise. E o que mais que você tinha perguntado que me fugiu? Desculpa. Eu tratei mais dessa questão mesmo da imparcialidade, de como que a gente poderia trazer isso. Mas eu acho interessante essa questão também da mídia jogada, da mídia que você seleciona. E daí eu queria saber um pouco da sua opinião também, um pouco. A mídia jogada seria o que exatamente? Tipo, a televisão, um pouco, acho que... Cinema não, que você escolhe, né? Assistir. Ah, entendi. Aquilo que você não tem como escolher o conteúdo, você, na verdade, que você tem que absorver só, é isso? Você liga a televisão e aquilo vai vindo. Ah, entendi. Então, e é isso relacionado à imparcialidade, você tá dizendo? Uhum. Então, eu acho que toda empresa tem a sua linha editorial, todo jornal tem sua linha editorial, isso, né, eu acho que é algo que tá claro para todo mundo, né? Agora, o jornalismo profissional, ele tem esse comprometimento em entregar a informação da forma mais isenta possível e checada, e o que eu vejo nas redações, eu já passei por algumas redações, já passei por grandes redações, estou em uma grande redação, o que a gente vê é uma preocupação muito grande o tempo inteiro de como você vai escrever, de como você vai dizer, será que se eu escrever desse jeito não vai dar a impressão de tal coisa? Será que se eu mudar aqui, se eu colocar essa entrevista por último, por exemplo, eu deixar essa resposta do cara por último, não vai dar a impressão de que eu concordo com ele exatamente, porque ficou a última palavra? Então, assim, existe uma preocupação muito grande nas redações com a imparcialidade, tentar ser o mais imparcial possível, né? E a gente consegue na maioria das vezes. Tem vezes que não. Tem vezes que a gente percebe ali que, isso em qualquer emissora, em qualquer site, você pode ver que às vezes tem ali uma pontinha que... E aí que tá também. Eu acho que a gente também precisa começar a pensar mais sobre isso. Porque eu acho também que não tem problema você dar sua opinião desde que você diga que está dando sua opinião. Acho que o que eu não posso é dizer que eu estou sendo imparcial sem ser. Concorda? Agora, assim, a gente vê hoje os canais de notícia, né? Que tem os comentaristas. Tá muito claro que eles estão dando a opinião deles, né? Tá muito claro que ali não necessariamente é a opinião do canal. O importante é que você ter o quê? Um comentarista que fale A e o outro que fale B, que vai, né? Para você ter os dois lados da história, né? E ter opiniões diferentes, para não parecer que todo mundo fala a mesma coisa, pensa do mesmo jeito, para achar que aquela lá é a verdade absoluta. Eu não vejo problema em se posicionar, em dar opinião, desde que você diga abertamente que está fazendo isso. No jornalismo diário, né, nas redações de hard news, que é onde eu trabalho, aí a busca é mesmo pela isenção, para ser o mais imparcial possível nas reportagens. E como a gente vendo que essa coisa da pessoalidade, das pessoas realmente comentarem mais, está caminhando mais para esse caminho de não ter mais tanta isenção, você acredita que no futuro, principalmente que o futuro vai ser... Os futuros profissionais vão ser da geração Z. Você acredita que vai ter menos canais que estão isentos, ou você acredita que ainda vai existir e que eles vão conseguir achar maneiras de atingir as próximas gerações? Eu acho que a notícia ela tem que ser dada da forma mais isenta possível. Eu acho que isso não deve mudar. A notícia em si, entendeu? Mas eu acho que você pode ter jornalistas que se posicionem nas redes sociais e que assumam aquilo que eles estão dizendo. Entendeu? E aí você vai ouvir o jornalista falando A, o outro jornalista falando B, e você vai formar a tua opinião em cima daquilo que você ouvir. Se você ouvir os dois. É aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. Então, acho que é importante ter acesso a opiniões diversas, né? Para que o internauta, enfim, no caso, se fosse na televisão, o telespectador possa formar sua própria opinião. Mas eu acho que eu acho que a notícia ela tem que ser dada... a notícia é essa. A notícia é essa, ponto. Aí, se eu quiser dar a minha opinião sobre isso, na internet talvez eu tenha mais espaço para isso, e você vai saber que eu tô dando a minha opinião. Olha, eu estou dando a minha opinião, não é a Record que tá dando, eu tô dando a minha opinião aqui, entendeu? Eu não vejo problema. E como você comentou sobre essa questão de eles estarem agora presentes nas redes sociais e tal, você, apesar de não estar na área da Record falando na parte das redes sociais deles, você tem investido mais em focar também nas suas redes sociais, desenvolver, tentar esse contato. Você sente que a melhor solução para os comunicadores é entrar nas mídias digitais para poder conectar com a geração Z? Eu acho fundamental, Lucas. Eu tô começando a me movimentar, tentando entender mais sobre esse universo, tentando entender mais sobre essa geração, em como que eu posso ser mais
útil mesmo, sabe? Causar um impacto positivo em quem me segue, de repente trazer mais pessoas para me seguirem, para consumir, de repente, um conteúdo bacana. De que forma que eu posso impactar na vida das pessoas positivamente? Acho que essa é a minha preocupação. Eu acho que esse é um papel importante do jornalista, daquele que tem comprometimento tanto com o jornalismo quanto com as pessoas que acompanham o trabalho dele. E eu tô nesse caminho, mas eu tô tão no início, eu tô aprendendo tão agora, sabe? Porque é um universo que pra gente no início ele assustou um pouquinho, sabe? Pô, como que eu posso andar aqui? E outra, dependendo da empresa onde você trabalha, você não tem também liberdade para se movimentar muito nas redes sociais. Tem empresa em que você pode postar o básico ali, mas você não pode produzir conteúdo para as redes, por exemplo, que tem emissora que entende que você produzir conteúdo para rede social, você está competindo com o trabalho que você faz na emissora. Então, assim, é bem delicado. Então, onde eu trabalho hoje é bacana, assim, essa liberdade que eles dão pra gente. Então, pode produzir conteúdo, pode ter um contato mais próximo com os seguidores. Então, é por isso que eu também tô me permitindo mais conhecer esse universo e tô aprendendo. Que legal. Eu achei muito legal você falar agora que você tá querendo entrar nesse ambiente das redes sociais. E uma coisa que eu observo muito nas redes sociais sobre pessoas que falam sobre o jornalismo é sobre essa questão de muita dúvida referente à formação do jornalismo. Porque atualmente a gente vê muitos campos crescendo, como publicidade, que atualmente vem com tudo. E a gente fica, às vezes, pensando, e o jornalismo? Como é que vai ficar? Porque a gente entende que jornalismo e publicidade são campos completamente diferentes, mas no senso comum, muitas pessoas levam isso como, às vezes, coisas que se juntariam, né? Coisas que ficariam homogêneas. Isso é claro pro senso comum. Pessoas que a gente da área, a gente sabe que são campos completamente diferentes. Só que eu queria escutar de você. O que você pensa sobre pessoas que estão se formando em jornalismo? Você vê que esse é um campo que ainda tem muitos mercados, que as pessoas realmente podem ter essa formação e podem estar tranquilos referente a isso? O jornalismo, ele não vai acabar nunca, né, gente? Não pode acabar. Na verdade, o jornalismo é uma ferramenta fundamental da democracia, sabe? Não tem como a gente viver numa sociedade democrática sem consumir informação de qualidade, enfim, né? Enfim, ter uma mídia confiável, né? Então, não vai acabar o jornalismo jamais. Pelo contrário, eu acho que o jornalismo vai se fortalecer cada vez mais, porque as pessoas, se vocês perceberem esses canais de notícia, que produzem notícia 24 horas por dia, as pessoas consomem, as pessoas gostam, as pessoas, às vezes, virou tipo o rádio de antigamente, sabe? Você acorda de manhã, na minha casa é assim, a gente coloca, eu passo horas assistindo jornal. Tudo bem, eu sou millennial, né? Aí a gente vai ter que entender como a gente vai fazer isso pra geração Z. Mas o jornalismo, ele não vai acabar. Tem campo, sim, para os novos jornalistas. Tem campo, tem redação, tem telejornalismo, tem internet, gente. Vocês já vêm com essa chavinha que a gente não tem. Então, assim, vocês já chegam entendendo um universo que a gente está tentando descobrir como é que se movimentar nele. Então, vocês já vêm com um diferencial que a gente não tem, que a gente está tentando aprender. Então, para a geração Z, que está agora se formando, que está estudando, que tem vontade de fazer jornalismo, vai ter muito campo de trabalho, sim, desde que essas pessoas, né, esses jovens, estudem, se preparem, né, e levem de fato todo esse diferencial que vocês têm para as redações, que é o que a gente está precisando. A gente não tem isso, entendeu? Não acho que a televisão vai acabar, sabe? Assim como o rádio não acabou. O jornal impresso, ele, né, tá bem, perdeu muita força, mas as redações estão lá, atuando no online, e são fortíssimas as agências, né? Então, tem muito campo para isso. Agora, se eu puder dar uma dica, então, para os estudantes de jornalismo que estão ouvindo a gente, façam estágio. Porque, para mim, o que eu percebi em todos esses anos de profissão é muito mais difícil você entrar no mercado de trabalho de jornalismo se você não faz estágio. Então, assim, essa é uma faculdade que enfim, ela oferece para vocês a possibilidade de aprender muita coisa na prática. Então, isso já permite que vocês cheguem no mercado de trabalho com um diferencial, porque outras faculdades não necessariamente oferecem a mesma coisa. Então, assim, chegar como estagiário com um conteúdo que vocês provavelmente levam daqui, já é um diferencial. Mas não entrar no mercado, tentar entrar no mercado de trabalho depois de formado, sempre antes. Porque aí é a dificuldade.
No jornalismo, pelo menos. Você começar depois que você se forma. Com certeza. Não, mas você estava falando de jornal impresso, e eu acredito que realmente o impresso é algo que vem decaindo, mas eu vejo muitos jornais online, principalmente nesses de newsletter que você assina com o seu e-mail e eles te enviam. Tem um que eu vejo que aplica isso muito bem pra geração Z, que é o The News, eu não sei se você conhece. É um que ele é super pequeno, só que ele, tipo assim, tem os assuntos principais, assim, da maneira super sucinta, assim, você lê rapidinho e consegue ficar super bem informado. Então, eu acredito que foi algo que tá acabando, mas foi uma oportunidade para eles se reinovarem e se ingressarem em um novo mercado também, que acredito que esteja dando super certo. Sim, na verdade, o papel, né, acabou praticamente, mas as redações permanecem produzindo conteúdo para internet. E aí, tudo bem, só mudou a plataforma, né? Mas o conteúdo tá ali, os profissionais estão ali, trabalhando o tempo todo como sempre fizeram. E é isso, claro, que tiveram que se adaptar, né? Mudar a linguagem, aprender como né, escreve esse meio digital. Mas tá aí, as redações permanecem. E o The News, eu descobri, na verdade eu não descobri nada. Quando eu vim aqui conversar com vocês recentemente, que eu perguntei, quem aqui assiste televisão? Ninguém, óbvio. Eu falei, então como é que vocês consomem notícia? E aí me falaram, foi aí que eu fui atrás. Eu falei, gente, mas o que é esse The News? E aí eu fui ver, eu achei super interessante, é bem interessante mesmo. Ele é bem sucinto, né? São os tópicos mesmo, né? Você sabe, você tem aquela overview, né? Exatamente. E eu acho que é muito isso que a geração Z tá procurando, principalmente pela questão da efemeridade das notícias, principalmente porque, por exemplo, a gente fica no TikTok, passa 1 hora no TikTok, só que depois que você sai do TikTok, você perguntar qual que foi a última coisa que você viu, você já fica... realmente, não me recordo. Então, acredito que é muito isso, né? De querer saber tudo muito rápido, bombardeamento de notícias. Mas aí vocês conseguem reter essa informação? Vocês conseguem... É isso que você tá falando. Você ficou 1 hora no TikTok, daí você sai e aí você não lembra o que você estava vendo, o que você estava consumindo. Com notícia, dependendo de você... Essa forma como a notícia é apresentada para vocês, de repente em formato de tópicos ou tudo muito resumido, muito, muito, muito resumidinho. Você consegue reter? Você consegue entender aquilo? Eu vejo o contexto que... daquilo eu acredito que tem coisas e coisas. Por exemplo, no The News, quando eu vou ver, é claro, eu acredito que tem tópicos maiores que eles deixam, tipo, coisas maiores que estão acontecendo no momento. Essas, com certeza. Eu acho muito legal. Não só por ser sucinto, mas muitas vezes me gera uma curiosidade do tipo, nossa, tá pouco, vou pesquisar mais sobre. E tem outras que eles deixam embaixo de, tipo, mais coisas que estão acontecendo. Que aí são, literalmente, tópicos de uma linha. Aí essas, realmente, eu leio e fico, legal. Se você me perguntar depois, não sei. Mas eu acho que é muito legal, principalmente isso de... tem muita coisa acontecendo, principalmente pra gente, agora que somos de geração do desempenho, então a gente tá todo momento querendo fazer alguma coisa. Então, acho muito legal isso da gente ter igual você falou, esse overview, pra pelo menos, tipo, saber realmente o que tá acontecendo, sabe? Por causa que, já que a gente não vai sentar 1 hora e ficar assistindo um jornal, pelo menos ter essa noção do que tá acontecendo, pra também não ser totalmente desinformado, né? Que é incabível. Eu achei esse The News incrível, assim. Eu achei super interessante mesmo, real. Eu achei muito legal. Eu acho que pra você ter... É exatamente isso. Você ter uma noção do que tá acontecendo, esse tipo de conteúdo é fantástico. Muito melhor do que você não ter acesso a nada. Pelo menos você sabe, basicamente, os tópicos ali do que aconteceu e do que tá acontecendo. Aí a questão só vocês vão buscar um conteúdo mais aprofundado, aí tem toda essa questão que eu acho que tem conteúdos que são importantes, em que você precisa mergulhar um pouquinho mais para entender a importância daquilo para você, entender o que aquilo significa e o impacto de tudo aquilo. Mas eu acho essa ferramenta, esse The News fantástico para resolver um pouco dessa questão da desconexão com o jornalismo. Mas eu acredito que isso deve ser um grande desafio no jornalismo, prender a nossa atenção. Porque pouca coisa prende a nossa atenção. Isso que a Flávia falou do TikTok, a gente passa muito tempo, a gente consome muita coisa, a gente é bombardeado com muito conteúdo e pouco é absorvido, porque a gente tem acesso a muita coisa e tudo fica muito efêmero. Então, a gente absorve muita pouca coisa. E aí, por isso que eu sinto que quando esses influencers vão fazer jornalismo, entre aspas, vão propagar notícia pra gente, eles acabam propagando de um jeito meio errado. Um exemplo que teve muito forte foi essa questão do apocalipse da internet,
que estourou no TikTok, que ia ter uma espécie de eclipse solar, que ia acabar com a internet, que não sei o que lá. E isso foi uma coisa que estourou no TikTok e as pessoas propagavam essa notícia de um jeito muito escandaloso. Então, porque prendia a atenção. Porque se fosse virar e falar, não, na verdade, não vai acontecer bem assim, é muito raro de acontecer, aconteceu há não sei quantos anos atrás, esse eclipse lá, não sei o que. Não, isso não prende atenção, isso não chama, isso não se diferencia dos outros tipos de conteúdo. O que chama a atenção, que se diferencia, é as pessoas que estão estocando comida porque vai acabar tudo, porque vai acabar a internet, a energia, a luz. O que chama a atenção é uma pessoa, tipo, gritando assim no TikTok, para tudo que a gente vai ficar sem internet. Então, assim, acaba que essa desinformação é muito propagada porque é o que traz a questão do engajamento. E olha que a gente tentou amenizar a situação, hein? A gente fez um post no Instagram explicando exatamente isso. Falando, ó, não é bem assim, galera. Vamos tentar pesquisar um pouco mais. Sim. E aí, então, mas aí, por exemplo, quando você viu isso, você chegou a buscar informação em algum veículo de Foi aí notícia? Que eu parei pra buscar informação, depois de ver. Porque, na verdade, foram pessoas ao meu redor. Foram amigas minhas que chegaram pra mim, meu Deus, a gente vai ficar sem internet, eu vou começar a estocar comida. Eu falei, não é possível. Não é possível isso aí. Aí eu fui parar, e isso também é uma questão muito forte do algoritmo. Isso não tinha chegado pra mim. Porque eu não consumo essa coisa muito sensacionalista. Então, isso não tinha chegado pra mim, mas isso já tinha chegado pra muitas pessoas ao meu redor. E eu não tinha nem ideia. E já tinha chegado há muito tempo pra essas pessoas, porque elas consomem esse tipo de notícia, esse tipo de coisa. E não tinha chegado pra mim. E aí eu fui pesquisar por causa dessas pessoas, e aí que eu fui lá em uma matéria jornalística que dizia, olha, tá tendo isso aí, não é totalmente mentira, mas não é totalmente verdade. Venha entender. E aí que explicava. Mas era um conteúdo produzido para a rede social, de um veículo de Não, o que eu parei para ler era realmente numa uma agência. matéria. Então, tá vendo? Aí eu acho que de repente é o que falta esse timing das redações. Então, se eu tô vendo que tá rolando isso nas redes sociais, vou fazer um vídeo agora aqui na redação para desmentir. E aí eu tenho que saber como falar. E aí eu tenho que fazer isso em 1 minuto e meio. Entendeu? Mas dá pra fazer. As redações, elas sabem trabalhar de forma rápida. Na verdade, é aquilo que eu falei pra vocês. O tempo todo elas estão produzindo notícia. Porque tá acontecendo coisa o tempo inteiro, em todo lugar do mundo. E o tempo todo tem gente ali de olho nisso, checando e postando e publicando, né? Então, numa situação como essa, tinha que ter alguém, ou as redações tinham que estar mais preparadas para já entrar na rede social e falar, pera lá, eu sou um veículo de confiança, aqui é um veículo profissional, lógico que não desse jeito, um jeito, né, mas, né, e aí dá a real para vocês, entendeu? Meio que desmentir o vídeo que está sendo disseminado e que traz essa informação inverídica. E descobrir um jeito de viralizar com isso, né? Que acredito que possa até ter, mas como não é sensacionalista como os outros vídeos, tem essa barreira pra viralizar, tem essa barreira pra chegar no público, porque não é o que a galera consome. Então, mas aí a gente tem um problema também de que as pessoas precisam consumir conteúdos melhores, né? Exato. Aí a gente esbarra nesse problema, porque a televisão é aquilo, né, que vocês estavam falando, a gente tá lá, é daqui pra lá, né? Sim. Então, se a gente coloca um conteúdo bom, quem tá assistindo vai consumir aquele conteúdo. Lá não tem como optar por outra coisa. Na internet você consegue optar. Não quero ver isso, quero ver sensacionalismo, quero ver, sei lá, uma briga, eu quero ver, entendeu? É isso, esse é o problema da internet, né? Que a gente vai chegar pra você aquilo que você consome mais. Verdade. E o conteúdo sensacionalista, pelo menos a gente consegue responsabilizar alguém, né? O problema agora é um chat GPT, uma inteligência artificial aí, que o pessoal não consegue nem identificar de onde que tá vindo a fonte daquela informação. Vira um bolo de ideias, um bolo de referências e no fim você não consegue nem puxar, saber, mas quem que tá me entregando isso exatamente, né? Exatamente. Essa é uma preocupação. A gente ainda não, nas redações, essas ferramentas pra gente ainda não são utilizadas no dia a dia, a gente não... O que a gente vê mesmo ali o humano mesmo escrevendo e correndo atrás da... Então, assim, né, o que é produzido pelas redações hoje é produzido pelos jornalistas mesmo, né? Então, você também tem como responsabilizar. Mesmo que não fosse, né? Se tá debaixo do guarda-chuva de determinada redação, de determinada empresa, você tem como responsabilizar aquela empresa, né? Então, sim. Por isso que, gente,
A mídia tradicional, ela realmente precisa mudar a linguagem para atingir essa geração que está vindo com demandas completamente diferentes, mas é o mais confiável. Então, assim, na hora de buscar informação, na hora de tentar entender o que está acontecendo, tem que buscar um canal confiável, tem que buscar o tradicional, tem que buscar as redações de jornalismo, sabe? Não dá para ficar confiando em qualquer pessoa que fala qualquer coisa na internet. Por mais legal que a pessoa pareça ser, sabe? Por melhor que seja a comunicação dela. É muito perigoso, né? Porque isso afeta muito a vida de cada um e afeta a sociedade como um todo, né? Dependendo de como essa informação é disseminada, imagina. Você vê que você estava falando essa coisa de, vou ficar sem internet. Imagina, as pessoas começam a pirar. Sim. Imagina, causa um caos. Causa um caos. Imagina, as pessoas começarem, sei lá, saírem correndo e vamos lá, e começam a saquear o supermercado porque vai acabar com, né? Preciso tocar comida em casa. Imagina, o poder da internet é muito grande, né? Do efeito que ela pode causar na vida das pessoas. E só porque você puxou esse gancho das tecnologias, né, como ChatGPT, enfim, tem muita gente que tem medo disso acabar com certas profissões, tanto como pelo fato de, às vezes, eles conseguirem discorrer um texto muito mais rápido, muito mais prático. Você acredita que é um problema pro jornalismo ou nem entra nessa questão? Eu não sei, sabia? Eu acho que, de repente, pode ser em determinadas redações, de repente, redações menores. É uma forma de você conseguir... né? Porque é mais barato, né? Concorda? Se você tem essa ferramenta, você tem essa tecnologia, você precisa de menos gente trabalhando. Agora, nas grandes redações, eu não acredito que isso seja um problema ou que haja um risco aí para os jornalistas profissionais. Não acredito realmente, porque você tem que checar a informação. E outra coisa, sempre vai ter que ter alguém... verificando aquele texto. Não tem como o ChatGPT produzir o texto e você publicar aquilo sem ninguém ler. Então, você precisa de um jornalista lendo aquilo para ver se tá tudo correto, para de repente, se nada ficou... Se de repente não tem um duplo sentido ali, se a informação tá correta. Acho que não tem como limar o jornalista, entendeu? De repente, você pode, em algumas redações, reduzir um pouco o quadro de profissionais, mas eu não acho que vai substituir. Jamais. Acredito que utilizar mesmo essa ferramenta como um auxílio mesmo para o profissional conseguir encaminhar melhor. E, às vezes, até como um vínculo de fazer a notícia mais rápido, né? Porque, às vezes, ali a pessoa tendo que administrar todas as questões demora um pouco mais. Às vezes, se tiver esse auxílio da internet, pode ser que seja mais rápido. Mas, mesmo assim, ele é importante ali para o processo inteiro. Então... É puxar a tecnologia pra gente, sabe? Como é que a gente pode usar essa tecnologia ao nosso favor? É isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo da tecnologia. A gente tem que saber usar e falar, cara, o que eu preciso aprender para que essa tecnologia me ajude, né? Agora sim, né? Eu acho que não só no jornalismo, em qualquer área, se você brigar contra a tecnologia, não se atualizar, não souber usar, né? Você vai ficar para trás. Não tem como, né? Eu acho que é isso. A gente tem que entender que veio para ficar, que a tendência é melhorar, inclusive, né? Que a tecnologia vai se desenvolver cada vez mais. A gente tem que puxar isso pra gente. Vamos trabalhar junto com essa ferramenta. Até porque se a gente não tá em contato direto com aquilo, às vezes mesmo se for para se opor, não tem como saber o que você tá se opondo, né? Exato. Ou, e nem sempre se opondo completamente, mas passar um feedback, falar, olha, gente, será que desse jeito dá para utilizar? Será que isso aqui realmente vai funcionar? Isso aqui não vai funcionar? Então é importante ir sentindo um pouco dessa tecnologia, né? Como que vai ser utilizada ela. E eu acho que é um pouco do que você falou, vem da cobrança, né? De uma nova geração, mas também a gente sente muito que os adultos estão tentando adaptar a forma de se informar e a forma de se comunicar pela influência da nova geração, pela influência das mudanças de tecnologia. Sim, porque hoje não se sobrevive mais em lugar nenhum, eu acho, se você não tiver inserido nesse universo de alguma forma. Se você, se você não buscar entender como as ferramentas funcionam, o que é inteligência artificial, o que é ChatGPT, sabe? Se você simplesmente vira e falar, isso não é pra mim, isso isso não faz diferença na minha vida, e você Cara, você vai ser expulso naturalmente do mercado, de qualquer mercado. Qualquer mercado. Hoje em dia, sabe, tem tecnologia em todo lugar. Em qualquer profissão tem tecnologia, né? Você tem que saber lidar com isso e se desenvolver, e estudar, e aprender. É isso, não negar. Que sonho seria se todo mundo pensasse igual você. Nossa. É verdade.
Tudo ia ficar mais fácil, né? Ai, gente, tava tão bom o papo, não sei. Não sei mais o que eu ia pra falar. Não, acho que não sei. Acho que a gente falou bastante coisa, né? Achei muito legal, principalmente as dicas que você deu pros futuros jornalistas. Achei isso muito legal. Você tem algum ponto que você gostaria de pontuar sobre esses futuros profissionais que vão vir nesse mercado e vão ter diversos desafios para conseguir percorrer, já que agora a indústria não vai ser mais tradicional, não tem mais... tem que fazer isso, aquilo. E que são pessoas da geração Z, né? São pessoas... Olha, se eu puder dar uma dica, eu acho que essa dica, ela serve para qualquer um de vocês, para qualquer profissão dentro da comunicação. Se atualizem, se informem, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Porque o que acontece no mundo atinge a gente, afeta a nossa vida de alguma forma. Afeta. Então, assim, a gente não pode se dar o luxo de não saber o que está acontecendo. Que essa é a minha grande preocupação nessa história toda, dessa discussão de como a gente pode chegar na geração Z. Perceber, a minha preocupação é perceber que a gente tem aí uma geração que está um pouco desconectada, não completamente, mas um pouco desconectada do que está acontecendo ao redor, né, dela, justamente porque a gente também não tá conseguindo chegar nela. Mas assim, enquanto a gente não consegue chegar com uma linguagem que vocês gostam, com um formato que vocês esperam, busquem informação, mesmo que não seja tão legal, não seja tão divertido nas mídias tradicionais. Vocês precisam saber o que está acontecendo. E isso, para os estudantes de jornalismo, isso é fundamental, porque não basta você saber escrever ter um bom português, falar bem, enfim, conseguir produzir bem se você não sabe o que está acontecendo no mundo. E isso nas redações se percebe de cara, viu? Você percebe de cara uma pessoa que chega despreparada, uma pessoa que não sabe ali o básico do básico. E isso a gente tem percebido bastante. Que os jovens, eles estão chegando sem saber o básico do que está acontecendo, entendeu? Então sempre buscar informação. Para qualquer profissão da área de comunicação. Entender o que está acontecendo no mundo. Perfeito. A gente agradece você, Adriana, por ter vindo aqui nesse podcast. Por favor, venha mais vezes, está mais do que convidada. E a gente encerra agora esse hiperlink. Obrigada para você que está me escutando. Obrigado. Obrigada, gente. Prazer estar com vocês.